pessoal, é um prazer estar com todo mundo aqui para essa conversa gostosa. Eu até trouxe uma apresentação. É melhor falar com apresentação ou sem apresentação? Eu acho que se apresentação que você domina tudo, né? Vamos assim, tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. A conversa de amigos. Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu queria trazer, né, tem uma frase do Tom Shakespeare, que é um escritor, e que ele fala uma coisa muito interessante em relação aos direitos, né, das pessoas com deficiência. Ele fala assim: sempre considerei que os mais urgentes assuntos sobre os direitos civis das pessoas com deficiência são os que atualmente abordamos, né, o emprego, a educação, a moradia, o transporte. Pela primeira vez, estou começando a acreditar que a sexualidade, a área mais ignorada de todas, está no centro do que estamos procurando. Nenhum outro assunto se aproxima mais da essência do ser ou da essência da convivência entre as pessoas do que a sexualidade. Então, nosso tema hoje tem a ver com os direitos sexuais e reprodutivos, tem a ver com direito ao casamento. Nós temos 2 noivos aqui hoje participando desse bate-papo. Então, eu queria contar algumas coisas que eu andei pesquisando e que eu acho que são coisas bacanas de compartilhar com quem está nos ouvindo aqui hoje, né? Doutora Estela, por favor, faça a sua autodescrição, tem muita gente que queria ouvir essa autodescrição, por favor. Desculpa, corri e não me autodescrevi. Então, eu estou aqui vestindo uma blusa branca, que tem uns detalhes em preto, estou maquiada, estou com um fone de ouvido preto, tenho brincos e estou numa sala com uma parede branca ao fundo. Me perdoem a falta da autodescrição, corri aqui. Porque a gente se empolga tanto, né, que já começa. Eu já fui falando aqui, já fui falando. Isso é muito bonito. É com você, doutora Estela. Então, vamos lá. Eu acho que o que eu queria contar para vocês, que é uma coisa interessante, é que a gente fala com tanta naturalidade, né, dos direitos sexuais e reprodutivos, do direito ao casamento, mas sabem que isso não é uma coisa que faz muito tempo que faz parte das discussões sobre os direitos das pessoas com deficiência, né? Essa expressão, né, essa expressão sexual, a sexualidade, sabem que no direito dos direitos humanos, isso não aparecia nos documentos internacionais, né? Então, há muito tempo atrás, só a Convenção dos Direitos da Criança, lá atrás, trazia uma referência a essa questão quando falava do abuso sexual, né? Trazia a questão desse olhar para as questões sexuais numa perspectiva de olhar para o abuso, né? Então, sempre se trabalhou dentro desse olhar do direito internacional um movimento de ir se reconhecendo cada vez mais esse direito como sendo um direito reconhecido a todas as pessoas, né? Pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Então, começam a aparecer algumas previsões normativas, né, algumas normas, dizendo assim que, por exemplo, todas as pessoas têm o direito de determinar se elas querem ter filhos ou não, né, quantos filhos elas querem ter. Então, isso, por exemplo, apareceu em 1968, num documento que foi fruto de uma conferência internacional de direitos humanos lá no Teherã. Aí, a convenção que fala sobre os direitos da mulher, lá em 1979, é que reconheceu o direito individual das mulheres, né, de decidirem, por exemplo, sobre querer ou não ter filhos e quantos filhos, né, queria ter ou não queria ter. Por que eu trago isso para vocês? Para contar que, ao longo da história, a maneira como os direitos sexuais e reprodutivos vieram sendo tratados foi mudando, né? Nos documentos internacionais, isso foi sendo tratado de uma outra maneira. Então, a gente passa de um momento em que a ideia dos direitos sexuais e reprodutivos eram entendidos numa perspectiva de controle, né, de prevenção do abuso, para devagarzinho começar a reconhecer a autonomia sexual, o direito das pessoas de quererem se relacionar com outras pessoas, né? Isso tem também a ver com o direito de poder estabelecer vínculos mais fortes com outras pessoas, formal ou não formal, né? Com casamento ou sem casamento. Então, dentro desse contexto todo da história, o que eu queria comentar com vocês? Que a gente tem hoje no Brasil a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Ela é o quê? Ela é um documento da ONU,
que o Brasil incorporou e que hoje aqui vale como todos os outros direitos que estão no nosso ordenamento, né? Então, essa convenção, ela vai trabalhar essa questão da saúde sexual e reprodutiva, né? Ela não fala expressamente dos direitos sexuais e reprodutivos, ela fala da saúde sexual e reprodutiva. E por que eu estou destacando isso para vocês, né? Aonde na convenção que vai aparecer essa discussão? No artigo que fala sobre o direito à saúde. Então, nesse documento da ONU, que aqui no Brasil hoje vale como se fosse a nossa Constituição, ainda a questão dos direitos sexuais e reprodutivos estão um pouco trabalhadas nesse viés da saúde, né? Então, acho que isso é uma coisa importante de destacar e a gente pensar um pouco sobre o que isso representa, né? O que isso significa. Por que será que essas questões tão importantes para a gente estão ainda aqui consideradas nessa ótica dos direitos, do direito à saúde, né? E não, por exemplo, numa ótica do reconhecimento de uma liberdade, né? Do exercício de uma liberdade sexual, por exemplo. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Eu não tenho aqui todas as respostas, vou compartilhar coisas com vocês sobre as quais eu tenho pensado, tá? A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência também vai falar no artigo 23 sobre o respeito pelo lar e pela família, né? É lá que ela vai comentar que todas as pessoas com deficiência, né? Qualquer pessoa com deficiência, em idade para se casar, né? Tem o direito de casar, de escolher um parceiro, uma parceira, né? De estabelecer esse vínculo formal, porque o casamento é um vínculo formal. O Vinícius está apontando lá que ele já escolheu a parceira dele, né? E como que esse direito pode ser exercido? Desde que as duas pessoas queiram, certo? A gente não pode ter um casamento se tem uma das pessoas que não querem casar. Então, precisa o consentimento, né? As pessoas precisam manifestar essa vontade que elas têm de contrair o matrimônio, de ficar juntos. O mesmo documento, essa mesma convenção, vai reconhecer o quê? Que as pessoas com deficiência, inclusive as crianças, têm o direito de conservar a sua fertilidade, né? E daí o que quer dizer essa história da fertilidade? O direito de poder gerar filhos, de dar à luz a uma criança, né? Então isso precisa também ser preservado. E por que será que isso foi colocado aqui na convenção, né? Qual que é a importância da gente trazer esses temas e conversar sobre isso? Será que isso foi sempre uma coisa reconhecida? Será que esses direitos eram assegurados às pessoas com deficiência? Eu vou dizer para vocês que não, né? Então, por muito tempo, não se entendia que as pessoas com deficiência poderiam casar, poderiam constituir família, poderiam ter filhos, decidir quantos filhos querem ter, né? Se querem ter, se não querem ter. Então, na verdade, o que esse documento faz, ele reconhece esses direitos e ele traz para o Estado brasileiro, né, o dever de adotar medidas que sejam efetivas e que sejam apropriadas para eliminar qualquer tipo de discriminação que impeça as pessoas com deficiência de exercer esses direitos, né? Então, eu vou contar uma situação, por exemplo, que eu vivenciei de perto, né? Eu trabalho para várias organizações que atuam no campo dos direitos das pessoas com deficiência e num dos trabalhos que eu fiz, a gente teve uma pessoa com deficiência que queria casar. Então, o que a gente fez? A gente elaborou, ajudou a preparar toda a documentação que o cartório estava pedindo para que o Robson pudesse casar. Estela, com você, Estela. Caiu minha conexão aqui. Isso. Então, o que aconteceu? Ele foi ao cartório com toda a documentação. O que o cartório falou? A gente não vai celebrar o casamento. E por quê? Porque o Robson é uma pessoa com deficiência intelectual. E aí, o que a gente teve que fazer na prática? Todo um diálogo com o cartório, mostrando para o cartório que a legislação do Brasil tinha mudado,
né? E que a gente precisava, na verdade, reconhecer aquilo que o Vinícius já falou muito bem, de uma forma muito bem colocada aqui, né? Que é o quê? Que as pessoas com deficiência intelectual têm o direito ao exercício da sua capacidade jurídica, né? E o que é essa capacidade jurídica? É o direito de poder não só ter direitos no papel, né? Mas poder colocar em prática esses direitos. Então, o direito ao casamento já estava reconhecido na nossa legislação. Então, não existia aqui nenhum empecilho, né? Por que o cartório estava negando, né? Se a gente for pensar, por que o cartório não queria registrar esse casamento? Uma atitude preconceituosa e discriminatória, porque tinha lei, a lei já estava colocada, né? Então, a gente teve que fazer todo um diálogo com o cartório para explicar para o cartório que o cenário mudou e que eles precisavam reconhecer esse direito do Rolso. No final deu certo, virou até matéria do jornal, saiu publicado, uma reportagem linda sobre a história dele. Mas por que eu estou contando isso? Porque ainda é uma luta, né? Então, eu acho importante a gente falar sobre a existência dos direitos e lembrar que nem sempre o fato dos direitos estarem colocados na legislação são garantia de que todo o sistema que faz com que esses direitos aconteçam, né, que a gente tenha garantia que as coisas vão acontecer dessa maneira como a norma propõe. Saindo da convenção, a gente tem uma outra lei muito importante aqui no Brasil, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Então, ela é uma lei que ela é de 2015, ela está valendo aqui no Brasil desde 2016, e é muito interessante de ver que a Lei Brasileira de Inclusão, ela vai falar lá no artigo 8º o seguinte, que é dever do Estado brasileiro, da sociedade e da família assegurar para as pessoas com deficiência, com prioridade, a efetivação de vários direitos. Daí vai listando aqui um rol enorme de direitos. Já, Vinícius, quer perguntar? Eu vou seguir aqui, daí se quiser parar, a gente para aqui. Então, que direitos são esses que estão lá assegurados? O direito à vida, o direito à saúde, à alimentação, habitação, transporte, vai falando vários direitos. E aí fala expressamente direito à sexualidade, à paternidade, à maternidade, reconhecidamente com essas palavras, né? E o que é muito interessante de pensar aqui? Aqui a gente está trabalhando o reconhecimento desses direitos já não mais no campo da saúde, né? A Lei Brasileira de Inclusão reconheceu esses direitos no campo de vários outros direitos que têm outras naturezas, né? Então, a gente começa a ter uma mudança de perspectiva com a Lei Brasileira de Inclusão, um olhar um pouco mais moderno em relação a essa discussão. E também a Lei Brasileira de Inclusão previu uma outra coisa interessante de compartilhar com vocês, que é o seguinte. Com o reconhecimento da capacidade jurídica, o que a gente está dizendo? Que as pessoas com deficiência podem ter e exercer direitos, né? Então, o fato de ser uma pessoa com deficiência não afeta a capacidade jurídica da pessoa. A pessoa não fica impedida de praticar nenhum ato, né? E aí, para garantir esses direitos que a gente está falando aqui, a Lei Brasileira de Inclusão, lá no artigo 6º, ela fala expressamente, né? A deficiência não afeta a plena capacidade da pessoa, inclusive para, ou seja, inclusive significa que é para todas as outras coisas, né? Mas aqui eles ressaltaram isso aqui, que é para que ninguém tenha dúvida. Casar-se e constituir união estável. Exercer os direitos sexuais e reprodutivos. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, sobre o direito de ter acesso a informações adequadas sobre a reprodução e o planejamento familiar. De novo, a questão do direito a conservar a fertilidade, né? Vedada a esterilização compulsória. Então, quando a gente fala esterilização compulsória, é aquele procedimento cirúrgico que se faz para que a pessoa não possa mais ter filhos, né? Seja num homem ou numa mulher, o procedimento esteriliza a pessoa, impede que a pessoa tenha filhos. E aí, mais uma vez, por que será que a norma, de novo, traz expressamente essas questões? Será que precisa, né? Por que isso aqui está tão expresso na nossa legislação? Porque, na verdade, tem casos e mais casos e mais casos de situações de pessoas com deficiência que são esterilizadas, né? Então, muitas vezes por iniciativa das famílias, né?
que às vezes nem explicam o que está acontecendo. Pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, são levadas a procedimentos, passam por uma esterilização e muitas vezes nem sabem que isso aconteceu. Então, isso hoje, na legislação brasileira, é vedado, né? Isso não pode acontecer. A gente não pode ter situações em que as pessoas com deficiência são privadas do seu direito de constituir família, de ter filhos, tá? E o que essa questão toda dos direitos matrimoniais, de direitos sexuais e reprodutivos tem a ver com a questão da capacidade jurídica, né? O Vinícius trouxe a capacidade jurídica, eu retomo o tema da capacidade jurídica. Tem tudo a ver, né? Por quê? Quando a gente fala do exercício da capacidade jurídica, a gente está falando do quê? Da pessoa poder fazer o quê? As próprias escolhas, ter a liberdade de decidir o que ela quer fazer com autonomia, né? Se ela quer ter um companheiro ou uma companheira, se ela quer casar, se ela só quer namorar, se ela quer morar junto, se não quer morar junto, se vai dividir aquilo que tem ou não vai dividir, né? Então, de quem é o apartamento, se vai dividir, se não vai dividir, que é a história do regime de bens do casamento, né? Então, quando a gente reconhece que a legislação brasileira reforçou que as pessoas com deficiência, qualquer deficiência, têm essa capacidade, a gente tem que entender que essa capacidade vale para tudo, né? Essa capacidade ainda é restringida, porque a gente tem ainda no Brasil situações de curatela, interdição. O que é isso? São situações quando a pessoa com deficiência maior de idade tem um curador nomeado, né, num processo judicial, o juiz nomeia uma pessoa para fazer a gestão dos atos da vida dessa pessoa. Aí a gente tem situações em que a limitação vem pela existência de uma decisão que impôs limites. Mas, naturalmente, o caminho é o do reconhecimento da capacidade. Tá? Isso é uma coisa muito importante. E capacidade jurídica, pessoal, tem a ver com o quê? Com o exercício de autodeterminação, de ser quem a gente quer, né? Então, assim, para a gente poder assegurar que as pessoas com deficiência sejam quem elas querem ser, né? Acho que o Vinícius e a Tati colocaram muito bem aqui, a partir da experiência de vida deles, que eles tiveram as escolhas, né? Eles puderam exercer o direito de escolha, eles trabalham, eles têm a vida deles, né? Mas para isso, precisa apoio. Em algumas situações, as pessoas precisam de apoio, né? E não é só quem tem deficiência, todas as pessoas, para alguma coisa na vida, precisam de apoio, né? Então, a gente tem que lembrar que esse exercício da capacidade jurídica, ele vem junto com a ideia de ter o apoio quando eu preciso e quando eu quero, e ter a oportunidade de exercer essas escolhas, né? De ter o controle da vida e poder tomar as próprias decisões, e isso em todos os campos da vida, pessoal. Então, isso tem a ver com o transporte que eu vou usar para ir para o meu trabalho, a comida que eu quero comer, a roupa que eu quero vestir, né? Se eu gosto de ouvir música, se eu tenho uma religião, se eu vou casar, se eu vou ter filhos, se eu vou estudar, né? Se eu quero adquirir um bem, tem a ver com tudo isso, né? Não tem como a gente separar uma coisa da outra. E totalmente tem relação com o tema dos direitos sexuais e reprodutivos, do direito de casar, do direito de exercer a sexualidade. E aí, eu queria colocar uma coisa que eu acho que é importante, que é assim, por que quando a gente fala dessas questões ainda é sensível, né? Então, quando a gente fala de relação, quando a gente fala do sexo, da troca, do amor, né, da relação, é sempre delicado, né? E aí, quando a gente fala das pessoas com deficiência intelectual, parece que a coisa fica mais delicada ainda, né? E eu acho que é legal a gente pensar por que isso acontece, o que está por trás, né? Por que é tão delicado falar sobre tudo isso? Tão difícil para algumas pessoas e por isso que a gente tem que falar, né? Então, para muita gente, as pessoas com deficiência ainda são percebidas como pessoas que não participam plenamente da vida em sociedade, né? Acho que vocês trouxeram relatos um pouco de situações de preconceito que vocês vivenciaram. Então, assim, tem gente que acha que pessoas com deficiência não podem, né? Ah, porque tem uma deficiência intelectual, então não pode casar, então não pode namorar. Né? Ah, porque tem uma deficiência física, a mesma coisa, tem um impedimento, então não pode, né? Falta alguma coisa. Então, tem gente que não reconhece as pessoas com deficiência como sujeitos de direito. E daí, quem dirá em relação a essas questões,
né, de família e questões afetas aos direitos, ao exercício dos direitos sexuais. Um outro ponto que eu acho que é legal falar, e que apareceu também um pouco na fala do Vinícius, é a questão do capacitismo, né? Então, assim, a gente vive hoje numa sociedade que normaliza, né? É uma sociedade que cria modelos, que cria aquilo que é bonito, que cria aquilo que é entendido como, né, o belo, o que serve, o que funciona, né? E a ideia de você ter um parceiro, de você ter uma relação, de você ter um envolvimento com alguém, muitas vezes vem atrelado a essa ideia, né? Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa com deficiência que tem um impedimento ali na sua conformação física, ou tem uma questão cognitiva, né? É uma peculiaridade da pessoa. Só que aí a gente olha para aquilo que alguém diz que é o modelo, e aí tem gente que acha que se está fora do modelo, não funciona, né? E esse jeito de enxergar, né, é um jeito muito ruim. Porque todas as pessoas são atraentes, todas as pessoas têm o direito de se sentir desejadas, né? De se sentir queridas e querendo estar com alguém. Só que hoje isso é um desafio na sociedade, não só para as pessoas com deficiência, né? A gente vive numa sociedade que modela as pessoas, que coloca as pessoas dentro de umas formas que não nos ajudam muito, né? Um outro ponto que eu acho que vem atrelado a isso, que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, é um pouco essa uma percepção equivocada de que as pessoas com deficiência intelectual não conseguem controlar os seus impulsos, né? Então querem namorar o tempo inteiro, essa coisa que tem que ter o contato o tempo inteiro, que não é uma verdade, né? É um mito. E no fundo, assim, essas coisas que vão surgindo são questões que acabam dificultando, né? A gente falar sobre o tema, né? A gente falar sobre esses direitos. O outro ponto que volta e meia surge quando a gente conversa com as famílias, às vezes, é a ideia da infantilização, né? E o que é isso da infantilização? É achar que as pessoas com deficiência intelectual vão ser sempre crianças, que não têm desejo sexual, que não pensa, né, em estar com alguém, em querer dividir o seu carinho com alguém. Então, assim, todos esses elementos são importantes da gente trazer, porque se a gente não fala sobre isso, a gente continua envolto numa nuvem de preconceito, né? É isso, a gente precisa começar a falar desses assuntos. Senão, a gente entra num ciclo que é muito interessante. Olha só. Como se parte do princípio que as pessoas com deficiência intelectual às vezes nem têm desejo, às vezes nem querem se relacionar, pouco se fala sobre a educação sexual, né? Então, a gente não fala da educação sexual, a gente não fala que tem que explicar, né, que o sexo é bom, que pode ser feito, que tem que se proteger, que tem que cuidar, que tem que saber com quem você vai fazer, mas que não é uma coisa ruim, não se fala sobre isso. Nesse mesmo contexto, o que a gente verifica, né, no contexto, no contato com as famílias, que tem muitas pessoas com deficiência que acabam vivenciando essa experiência do contato, né, de compartilhar com alguém um momento íntimo em situações de violência, né, por não acreditar que ela vai ter chance de encontrar uma outra pessoa, por achar que aquela conduta que aquela pessoa está tendo com ela é ok, né. Então, assim, são coisas sobre as quais a gente precisa falar mais, né. Eu acho que no Brasil ainda a gente trata desse tema de forma ainda sutil, né. Eu acho que passou o momento que a gente só tem que falar do emprego e que a gente só tem que falar do trabalho, a gente precisa começar mais a falar sobre esses direitos, né? A gente precisa mais falar sobre o direito ao casamento, não só visto numa perspectiva do patrimônio. Então, assim, as discussões que surgem hoje em relação ao poder casar, vem muito na linha de, ok, pode casar, mas como é que vai resolver o patrimônio? Como é que vai resolver se a pessoa tem bens? Né? E daí parece que o patrimônio é que começa a virar um impeditivo de novo para a pessoa poder exercer o direito, né? A gente precisa falar de uma coisa que é assistência sexual, que é uma coisa nova que em outros países já se fala sobre isso, né? Meu tempo acabou, eu imagino que o doutor Joaquim está com a mão levantada. Eu encerro, então, aqui, mas é só isso. Eu acho que a mensagem que eu queria trazer para vocês, mais do que tudo hoje, é que a gente precisa conversar mais
sobre isso. Excelente, excelente, doutora Estela. É um tema que a gente pode passar o dia todo conversando, né? Muito obrigado por a sua explanação. Respondeu a todas as perguntas do Vinícius, né, Vinícius? Respondeu a todas as perguntas. Maravilhoso. Muito obrigado.